Começa agora mais um Em Dia com a Saúde, um espaço com informação de qualidade e entrevistas com profissionais de diversas áreas da saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. O tema de hoje é bem interessante, a importância da atividade física para um corpo saudável. Que tal continuar assistindo ao nosso programa e ficar em dia com a saúde? O Brasil é o país mais sedentário da América Latina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 47% dos brasileiros são considerados fisicamente inativos, ou seja, não praticam atividades físicas de forma suficiente. Sair dessa condição é fundamental para um corpo saudável. Mas, para começar, é preciso ficar atento a alguns cuidados. E para saber que cuidados são esses, eu converso agora com o ortopedista e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Maranhão, Raul Almeida. Doutor, seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante, tão relevante para a população de modo geral. Antes de começar a praticar atividade física, o que devemos fazer? O básico é realmente consultar o médico, né? É muito importante ter uma avaliação cardiológica, principalmente se você tem algum histórico de saúde ali que comprometa a parte de saúde cardiovascular. Então, uma avaliação cardiológica inicial é sempre muito importante, né? E se sentir alguma dor, já deve começar pelo ortopedista ou necessariamente começa pelo cardiologista? Então, o papel do ortopedista, né, é fundamental e o ortopedista hoje ele cada vez mais ocupa um espaço que visa também fomentar a prática regular de atividade física na população, até porque a grande maioria dos nossos pacientes nos procuram por dor, né? E sabemos que um grande aliado do combate à dor é a prática regular de atividade física. Praticando atividade física de modo regular, nós liberamos uma série de hormônios aí, hormônios do bem-estar, que melhora realmente a sensação de dor também. Então, é bem importante sim passar com o ortopedista. Tem esse bem-estar do início, mas também tem algum incômodo, né? Quem estava numa condição sedentária, começa a praticar atividade física, sente algum incômodo, mas esses incômodos, eles precisam estar presentes nesse início, é preciso resistir? Então, no início é normal. Se você está numa situação de sedentarismo, não faz atividade física e começa uma atividade, dependendo da sua dedicação, do ritmo, da intensidade, é normal você sentir dor, né? Existe a dor muscular, que é aquela dor de adaptação, que faz parte, sim. E geralmente ela perdura aí por volta de 2 a 3 semanas, que é a fase de adaptação. O que nós chamamos a atenção é para as dores articulares, né? São aquelas dores que se tornam presentes com a realização da atividade física. Essa dor articular, o paciente realmente tem que ficar atento, porque ela pode ser um indício que há alguma coisa errada, né? E ter paciência também com esses incômodos. Muita gente acaba procurando outros estímulos, né, para diminuir um pouco a dor, remédios para diminuir a dor, ou então suplementos. É preciso ter paciência para a adaptação do corpo? Sim. Como falamos, né, tem a questão de adaptação, que é normal, é fisiológico. Mas para aquelas dores que pioram com o exercício, principalmente acometendo uma determinada articulação, é importante investigar. Você pode ter alguma lesão, que pode ser desde uma lesão ligamentar, uma lesão de cartilagem, ou uma instabilidade da articulação. Então é importante sim fazer uma avaliação e não tomar medicamento, né, sem orientação médica. É muito comum a associação da atividade física com uma respiração melhor, com um coração mais saudável, mas quais são os benefícios para a coluna? Olha, de modo geral, a atividade física, como falamos, ela tem um papel fundamental no equilíbrio da saúde, né? E para a coluna especificamente, orientamos muito a prática de exercício para o fortalecimento da musculatura paravertebral. E quem seria a musculatura paravertebral? É a musculatura que fica ali ao redor da coluna, né? Então é fundamental você ter uma boa musculatura, manter a postura ereta, corrigir vícios de postura. E isso vai te propiciar não apenas
o ganho de fortalecimento muscular, mas a longo prazo também vai te prevenir doenças degenerativas da coluna, né? A sintomatologia dessas doenças. Então, assim, manter um bom envelope de partes moles, né? Uma boa musculatura ali da coluna, do abdômen. Então, isso vai te dar uma segurança para você conseguir, inclusive, avançar nos exercícios. Essa musculatura vai deixando o corpo de uma forma que ele fique com menos dor porque ele está mais organizado? Sim. Falando numa linguagem mais popular. Então, naturalmente, a nossa tendência é ganhar gordura e perder músculo. Para quem é sedentário, isso acontece de uma forma mais acelerada. Então, o tecido adiposo, a gordura, ela não dá sustentação às articulações. Então, quando você começa a fazer atividade física, principalmente os exercícios resistidos, né, que é o exercício de musculação, aí você acaba desenvolvendo proteção para as suas articulações. E essa proteção para a tua articulação vai te deixar mais forte, vai deixar mais tonificado e acaba que você vai se sentindo mais estimulado a desenvolver realmente a prática física de forma regular. A atividade física se torna um hábito, uma rotina, né? E não cuidar também gera problema, né? Exatamente, porque o sedentarismo ele tem muitas mazelas associadas, né? Tanto do ponto de vista cardiovascular, como associado também a parte aí até de depressão, ansiedade, dificulta o sono e a longo prazo, né, tanto no homem quanto na mulher, mas mais especificamente na mulher, se você não faz atividade física, né, você começa a perder massa óssea também. Aí vem outro vilão do sedentarismo, que é o desenvolvimento da osteoporose. Então, são coisas que estão muito associadas. Hoje tem sido cada vez mais comum as pessoas levarem notebook e vários materiais de trabalho numa mochila e andam. Agora não é só mais a fase escolar que se anda com tanta mochila, né? Agora as pessoas usam muito mais com aparelhos eletrônicos. Esse também pode ser um vilão da saúde da coluna? Especificamente tem essa questão do peso que você está falando, né? Mas o que nos preocupa mesmo é a chamada postura inadequada associada ao uso do smartphone, né, do celular, do próprio computador. Há uma tendência muito grande a fazer a cifose, né, tanto da coluna dorsal quanto da coluna cervical, e você vai meio que adaptando, adquirindo uma postura inadequada. E essa postura inadequada sobrecarrega os discos intervertebrais, sobrecarrega os ligamentos e a consequência a longo prazo, além de você ficar com uma postura inadequada, você começa a ter dor, principalmente aquela dor na região da cervical, né, que é uma dor que muitas vezes está associada ali com ansiedade, né. E a gente vê isso de forma muito forte, principalmente nessa geração que está chegando, que é uma geração que já nasce literalmente usando smartphone, usando computador. Isso gera uma preocupação muito grande para a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, porque nós sabemos que a postura inadequada, o vício postural, lá na frente vai cobrar um preço, né? E é a dor crônica. E a maioria das empresas não tem uma preocupação com a organização do computador na altura do campo de visão. Seria o ideal não ficar com a cabeça tão baixa? A gente tem um termo técnico chamado ergonomia, né? Então, o ideal é a ergonomia para o desenvolvimento das suas atividades. Sejam elas atividades laborais, né, no seu trabalho, mas também no seu dia a dia, né? Tentar evitar ficar muito tempo na frente da tela, né? Tentar evitar não ficar numa posição viciosa. A gente fala que é uma concorrência desleal porque a inteligência artificial é muito sedutora, né? Então você começa a ver ali as mídias sociais e você fica, às vezes, horas, né, na frente de uma tela, na frente do smartphone, e isso vai alterando a tua postura. A tua coluna vai adquirindo aquela postura que você está habituado. Aí realmente vem o alerta para que se faça atividade física de forma regular, como forma até de prevenção a essa postura viciosa. E o brasileiro acaba ficando muito tempo olhando para a TV, olhando para o celular. É um dos povos que mais consome redes sociais, né? O Brasil há uma grande demanda de uso das mídias sociais, né? Nós sabemos disso. Isso acaba gerando o fenômeno da dor crônica, que no consultório hoje da ortopedia, né,
é uma coisa que é extremamente comum. O paciente vem por dor crônica, principalmente dor na região da cervical, dor na região da lombar, da coluna dorsal. Isso está associado, sim, à postura inadequada. É hora de deixar um pouco as redes sociais e começar, quem sabe, a preparar um alimento prazeroso, gostoso de ser consumido. Queria falar com o senhor sobre a alimentação. Tem uma relação com a saúde dos ossos? Sim, tudo é uma questão de equilíbrio, né? E a prática regular de atividade física é fundamental, porém deve estar aliada, sim, com uma boa alimentação. Talvez seja até um pouco de jargão falar isso, né? Mas somos aquilo que comemos, então uma alimentação inadequada, a alimentação rica em produtos processados, ultraprocessados, muito gordurosos, tem sim uma implicação negativa, assim como determinados alimentos, porque esses alimentos muitas vezes estão associados com a instalação ou piora dos processos inflamatórios no organismo. Então, determinados alimentos, eles funcionam como se fosse um gatilho e você começa a acumular tecido gorduroso, e esse tecido gorduroso está associado como eu falei, ao início e à manutenção do processo inflamatório. Então, muitas vezes, o paciente ele tem uma dor crônica e, vamos falar, o paciente nos procura com uma dor no joelho. E você trata aquela dor no joelho, mas o paciente, ele continua com dor. E você, na verdade, já faz uma abordagem propedêutica minuciosa e o paciente, às vezes, você não tem uma explicação para a dor. Então, a orientação hoje, a gente busca também orientar esse paciente sobre a questão alimentar, porque há, sim, determinados alimentos que pioram a dor. Eles são alimentos inflamatórios. É muito comum nós irmos à farmácia e tem aquela oferta de cálcio que está na promoção, né? E todo mundo acaba comprando um pouquinho porque acha que está precisando tomar cálcio. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade. Antes de comprar cálcio ou deduzir que precisa de cálcio, é preciso fazer algum tipo de exame? Devemos lembrar que a suplementação de cálcio é o uso medicamentoso. Então, assim, todo e qualquer medicamento usado de forma abusiva ou de forma inadequada, ele vai causar danos. No caso específico do cálcio, há uma cultura muito forte do brasileiro de fazer a suplementação do cálcio, muitas vezes sem uma orientação médica. Então, é um parente, é um vizinho, um amigo que indicou e você começa a usar, né, sem essa orientação. Chamamos a atenção da população de modo geral que isso está incorreto. O ideal é fazer uma consulta médica e ver realmente se você tem indicação de fazer reposição de cálcio. E é muito simples para fazer isso. É um exame de sangue, você faz a dosagem ali dos cálcios na corrente sanguínea e a gente faz também a avaliação da osteoporose, né? Da concentração de massa óssea, através de um exame chamado densitometria óssea, que é um exame rápido, indolor, e você vê se você tem perda de massa óssea. E havendo uma alteração de perda de massa óssea, você tendo diminuição do cálcio, você também tendo diminuição de vitamina D, que é outra questão importantíssima do tratamento, aí sim você tem indicação de fazer a suplementação. Mas se você tiver densitometria óssea normal, vitamina D normal, cálcio normal, você faz atividade física, você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, toma sol, não há realmente necessidade de fazer essa reposição. Muitas vezes fazem associação de que os idosos precisam de cálcio, mas é possível ter uma alimentação equilibrada suficiente para não precisar dessa reposição de cálcio? Então, como falamos, a gente tem que fazer uma avaliação, né? De modo geral, cada caso tem que ser avaliado de forma pormenorizada, mas no idoso é realmente mais comum ter a necessidade de fazer reposição de cálcio. O idoso, ele, com o passar do tempo, vai perdendo a sua capacidade de absorver todos os nutrientes que ele consome. Então, às vezes, ele tem até uma alimentação bem balanceada, ele se exercita, mas a sua flora intestinal está alterada, a sua capacidade de absorção ali dos alimentos não é tão normal. Então, às vezes, há uma necessidade, sim, de fazer essa reposição. Mas reitero que isso deve ser feito de forma individualizada e sob orientação médica. Muitas informações de qualidade até agora, mas nós vamos para um intervalo, voltamos já já. É só o tempo de você convidar um amigo ou uma amiga para assistir ao Em Dia com a Saúde. Até lá!
Voltamos no intervalo, nós continuamos conversando sobre saúde, principalmente saúde da coluna. Eu continuo conversando com o ortopedista Raul Almeida sobre essa saúde que está integrada com alimentação e prática de atividade física, mas sem exageros, né, doutor? Muita gente acaba se empolgando na atividade física e se lesionando. O senhor recebe muito esse público no seu consultório? Sim, mas chamamos a atenção mais uma vez, é mais comum receber os pacientes que não fazem atividade física. Então, um paciente que tem dor e muitas vezes é um paciente que é sedentário. E para aquele paciente que faz atividade física, ele pode sim ter uma lesão que é às vezes decorrente de um movimento abrupto, um movimento inadequado, ou realmente a intensidade da atividade física, né? Às vezes você pratica mais de uma modalidade de exercício no mesmo dia. Isso às vezes não é muito aconselhável porque aumenta o risco de sobrecarga das articulações e de dor, né? E devagar, né? Porque demorou para começar a atividade física, não precisa fazer também gastando todo o tempo do dia dedicado à atividade física. Né? Aí vem a questão da motivação e do hábito, da rotina, né? A motivação, às vezes você vê alguém fazendo, vê um vizinho, vê um amigo e se motiva e quer fazer. Mas vai uma vez e para, né? Para. O ideal, na verdade, é a rotina, né? Então, você ter o hábito realmente de praticar atividade física de forma regular é muito saudável e, como falamos no início, a atividade física ela está associada à produção de hormônios do bem-estar, principalmente serotonina, dopamina, e isso causa uma sensação de prazer e você vai tomando sentindo a vontade de praticar de forma regular. Então, realmente é muito aconselhável fazer atividade física, mas não pode exagerar, porque às vezes o exagero é que pode te causar lesão. E a associação da atividade física com a idade ou com os limites físicos, a associação é feita de que forma? Como descobrir o melhor exercício para cada idade ou para cada momento da vida? Bem, isso aí às vezes tem a questão da afinidade, né? Tem pessoas que não pode ouvir falar de musculação, de academia, que olha ali já atravessado e tem uma cultura de resistência. Mas, de modo geral, a gente orienta a prática de musculação para todas as faixas etárias. Em crianças, a gente orienta a partir de uma certa idade que a criança ela tem uma certa consciência corporal. Na criança, a gente deixa a observação que deve ser feita, de modo geral, sem uso de aparelho, usar mais pesos livres, né, para não sobrecarregar as cartilagens, não sobrecarregar as placas de crescimento. E no adulto, no idoso, não há limite de idade. Mesmo que você já esteja com 60 anos, 70, 80, nunca fez atividade física, nunca fez musculação, a orientação de fazer, a gente sempre deixa o aconselhamento, caso você não tenha ali vivência, não tenha intimidade, que faça com um profissional da área da saúde, que no caso é o educador físico. Ele vai te preparar, vai te orientar e com isso vai evitar que a atividade física seja uma experiência negativa. Então, se você for fazer atividade física de forma individualizada, sozinho, você pode se lesionar. Aí você acaba criando o conceito que, bem, eu me machuquei no exercício, mas é que isso foi feito de maneira inadequada. Não, o problema não foi o exercício, foi a falta de orientação. A falta de orientação. Então, a gente deixa sempre a orientação para os idosos. E os pacientes idosos, eles usam muito dessa desculpa, né? Não tenho mais condições de começar uma atividade física, o corpo já está muito cansado, mas o corpo se adapta. Sim, é o que eu falo assim, meus pacientes eu oriento bastante que façam atividade física, façam musculação. Às vezes o paciente fala assim, mas eu gosto de dança, ok, eu gosto de caminhada, ok, gosto de nadar, ok. São atividades aeróbicas. Então as atividades aeróbicas são muito boas para a parte do cardio, né? Mas lembra que você perde gordura, mas também perde músculo. Para repor o músculo, que fisiologicamente o processo de envelhecimento provoca, a musculação, o exercício resistido, é a modalidade de exercício mais indicada que tem. É uma modalidade de exercício segura e que vai trazer benefícios. E em várias áreas,
não é só para o corpo não. Vai trazer benefícios a nível cognitivo, vai melhorar teu equilíbrio, vai melhorar a questão de entrosamento social, vai melhorar a tua capacidade de fazer atividades básicas do dia a dia. Às vezes o idoso ele tem dificuldade de levantar da cadeira, né? Não é nem por artrose, é por falta de músculo mesmo. Então o idoso ele começa a deixar de fazer coisas básicas, ir ao supermercado, deixa de ir à igreja, deixa de ir ao cinema, visitar um parente, porque ele se sente fadigado. Então a musculação vai melhorar a tua qualidade de vida em vários aspectos. Meu pai já não pode mais utilizar mais essa desculpa, o Dr. Raul está dizendo que todo mundo pode praticar atividade física, o senhor está precisando assistir ao programa, viu? Dr. Raul, nós estamos chegando ao fim, muitas informações interessantes até agora, muita coisa para se pensar e reavaliar na vida, atividade física sempre. Queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos telespectadores, mais alguma informação que o senhor queira acrescentar? É assim, ó, conceitualmente falando, você só precisa cerca de 30 minutos por dia de exercício para deixar de ser sedentário. Então, foi falado aqui no início do programa que 47% da população brasileira é sedentária. Eu deixo aí esse dever de casa aí. Quem quiser sair dessa estatística, só começar a fazer 30 minutos de exercício por dia e já vai fugir da estatística, né? Pode ser uma caminhada leve, pode ir começando aos poucos, né? Sim, começa de preferência, é sempre bom, legal fazer com a companhia, que pode ser o cônjuge, pode ser um amigo, o filho, o pai. A vizinha já vai chamando todo mundo. Motiva, né? Fazer de forma individualizada é bom, mas se você puder fazer com mais alguém, né? É uma boa forma de estimular. Obrigada pela sua participação aqui, Dr. Raul, aprendemos muito. Eu que agradeço realmente e quero parabenizá-los pela excelente escolha do tema. É um tema bem leve de falar, gostoso, porque realmente faz parte da rotina de todos nós, né, fazer atividade física. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Em Dia com a Saúde, Dr. Raul. Olha, o tema de hoje foi sugestão do nosso câmera, do nosso produtor aqui do Em Dia com a Saúde, do João. Você também pode sugerir algum tema. Antes, vá até o nosso canal no YouTube, canal da TV UFMA, dá uma olhadinha nos programas, veja se de repente o tema que é do seu interesse não já foi abordado. Se ainda não foi, faça uma sugestão. Estamos aqui para trabalhar esse tema com um profissional de qualidade, profissional convidado da AMB Maranhão. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. No próximo programa, nós voltamos com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!